Capítulo 44. Inga sentia-se derrotada. Seu corpo inteiro doía, e estava certa de que ele só se mantinha unido pela sujeira. Não conseguia se lembrar da última vez que tinha tomado um banho. Lavara-se rapidamente em banheiros públicos algumas vezes, mas saíra de lá sentindo-se mais suja do que ao entrar. Lembrar-se de qualquer coisa corriqueira que tivesse acontecido antes de domingo exigia um grande esforço. Só sabia que era terça-feira, porque ouvira alguém comentar. Em algum dia, quase certeza que na segunda-feira andara quilômetros, parando apenas para comprar uma xícara de chá numa tenda de mercado. Permitira-se então sentar-se e descansar um pouco. Inga sabia que sua aparência agora impedira até mesmo esse pequeno luxo. Seu cabelo estava todo emaranhado, apesar de ela tentar usar os dedos como pente. Havia marcas de sujeira em seu rosto, que não podiam ser removidas apenas com água, e seu jeans amarelo estava cheio de manchas da sua jornada recente. Sentia uma vontade incontrolável de chorar, mas as lágrimas não saíam. Para onde quer que olhasse, via Symes. Homens mais baixos, mais gordos, mais alto, não importava. Ela o via em todos, até que passavam por ela e iam embora. Eles nunca iriam perdoá-la por ter atrapalhado o plano. A ideia era que ela ficasse internada no hospital e esperasse o marido ir buscá-la. Então, seria levada à casa forte para tomar conta das meninas, até que as trocas fossem feitas. Mas ela não poderia fazer isso. Amy teria descoberto que estava ligada àqueles eventos que tanto aterrorizavam ela e Charlie. E mesmo que Amy não chegasse a essa conclusão, Charlie chegaria. Então, Inga seria obrigada a ver o alívio e a alegria de Amy se transformarem em espanto e desconfiança. Aquela criança passaria a odiá-la para sempre. Inga sentia como se toda sua vida tivesse passado naqueles últimos dias. Não havia só um momento em que conseguisse viver sem medo. Não fazia mais nenhum movimento sem tremer. Não tinha dúvidas sobre o que aconteceria se parasse de fugir. Havia encontrado Symes uma única vez, e já fora o suficiente. Sua atitude distante fazia com que ela o visse como um robô. O sorriso que ele lhe dirigia continha ameaça, não afeto, como se soubesse de algo que ela desconhecia. Enquanto os olhos dele percorriam aquela lanchonete, ela o vira estalar os dedos debaixo da mesa, um após o outro. Desde o instante que se conheceram, Inga sentiu que aquelas mãos tinham vontade de agarrar seu pescoço. Mas enquanto ela se mostrasse útil, as mãos estariam amarradas. Agora não era mais útil. Era uma ameaça, uma ponta solta, e não contava mais com nenhuma proteção. O medo revirava seu estômago vazio. Se Symes conseguisse pegá-la, a morte seria uma dádiva. Não era um homem misericordioso. Iria torturá-la, e aquele em que ela havia confiado não faria nada para ajudá-la. Estivera por conta própria durante muitos anos, mas nunca sentira tão sozinha. Seu corpo estava destruído, e sua mente a ponto de sucumbir. Inga sabia o que tinha que fazer. Capítulo 45. Will sentiu que precisava atacar. Desde que tinha lembrança, sempre sofrera severos apagões quando a ordem de seu cérebro era perturbada. Quando as coisas corriam conforme o plano, sua mente pertencia à calma, controlada. Havia um ritmo tranquilo, tocando ao fundo. Mas bastava um evento inesperado para liberar uma orquestra em sua cabeça. Os instrumentos passavam a soar fora do ritmo. As cordas davam guinchos aflitivos, armando uma cacofonia dolorosa
da qual não conseguia se livrar. Ele empurrou a cadeira para trás. O som dos pés de metal raspando o chão de pedra golpeou seu âmago como uma punhalada. Ficou andando de um lado para o outro no quarto. 10 passos de cada lado. 4 extensões do quarto e o barulho começou a diminuir. Mais 6 percursos permitiram distanciar um pouco mais a sua mente consciente do barulho dentro dela. Nunca deveria ter concordado em envolver outras pessoas. Detestava que lhe dissessem o que fazer. Sempre trabalhava melhor sozinho. Ele havia escolhido as famílias. Ele pesquisara os negócios delas. Será que as pessoas não percebiam quantas semanas tinham levado até achar os candidatos certos, até encontrar 2 famílias ricas que pudessem ser colocadas uma contra as outras para depois serem destruídas? Era para ter funcionado da primeira vez. E teria, se não fosse por um evento complementar fora do seu controle. Fora escolha sua trazer Symes a bordo. Sabia que iria precisar do talento daquele homem, mas também aceitar outra ajuda, e agora isso o incomodava. A fonte de seu estresse não era ter o controle total, o que começava a deixá-lo enfurecido. Havia gente demais envolvida. Como filho do meio, seus irmãos sempre o excluíram. Ele era a barreira entre o mais velho e o mais novo, e, consequentemente, não pertencia a lugar nenhum. Era o alvo das piadas e saco de pancada de ambos. E havia aceitado isso porque não tinha a quem recorrer. Sua mãe dizia que os meninos são assim mesmo. Seu consolo era planejar vinganças. Era onde havia encontrado conforto, libertação. Larry, seu irmão mais velho e mais perverso torturador, havia sentido isso na pele. Ele e Symes eram mais parecidos do que gostava de admitir. Sabia que Symes havia sido espancado pelo pai militar na adolescência, depois que a mãe o abandonara nas mãos daquele homem cruel e insensível. Mesmo tendo 2 irmãos, Will se sentia tão sozinho quanto Symes. Os 2 haviam encontrado refúgio na vingança. Ele na tortura psicológica e Symes no sofrimento físico que infligia aos outros. Não gostava de Symes, mas o entendia. Mais 5 passos e a tensão em seu corpo começou a se dissipar. As roupas das garotinhas haviam sido enviadas exatamente no momento em que deveria ter sido. A jogada era parte do plano e fora executada com perfeição. O fato de os pais terem que imaginar suas filhas nuas agora era como um primeiro chamado à ação. Esvazie as contas bancárias. Mas agora havia uma vadia pedindo uma prova de vida. Decidira ignorar essa mensagem. Nunca havia considerado a possibilidade de qualquer contato que não viesse dos pais. Esse era o plano, e agora ele precisava mudá-lo, porque o chefe havia mandado.